Doutor Mustafa, o que é esse tal de burnout? Renan, burnout ou burnout, como falam, né, no francês, é uma condição caracterizada por 3 esgotamentos, tá? Esgotamento emocional, esgotamento físico e esgotamento mental. E o interessante é que a primeira vez que foi descrito o burnout foi lá em meados ali de 1979 e foi por um psicólogo alemão. Daí a importância que eu sempre falo, quando você está acompanhando um paciente que está em tratamento de burnout ou depressão, ansiedade, qualquer outra coisa, a importância de você ter um psicólogo junto, um terapeuta, né? E só ali em meados de 2018, 2019 que a OMS bateu o martelo e caracterizou como doença. E é o esgotamento do que o burnout? O esgotamento da atividade laboral, ou seja, do trabalho. E é muito recente, esses dados que você me passou, é muito recente o entendimento disso como uma doença. Isso mostra cada vez mais a importância desse bate-papo que a gente vai ter aqui, dessa conversa que a gente vai ter aqui. É isso que eu quero deixar bem claro aqui. Hoje a gente está aqui com a Julie, né? Que além de ser minha paciente, é uma amiga já está com a gente há algum tempo. E eu quero deixar claro aqui para vocês que estão assistindo a gente que tratar o burnout ou chegar a admitir que está em burnout não é sinal de fraqueza. Não é mimimi, não é frescura, não é preguiça. Eu espero que no fim do nosso bate-papo isso esteja bem claro para vocês, esse né? é o principal ponto, né? O porquê de estarmos aqui hoje, né? Exatamente. E de antemão também agradeço, né? Agradeço o Renan, agradeço o Mustafa por essa oportunidade. Não é simples, como você mesmo já mencionou, mas eu tenho muito forte em mim que a coragem que eu sempre tive para todos os percalços da vida, ela me trouxe até aqui também, né? Para admitir que basta. E bastou. E foi preciso sentir para dizer esse basta. Durante todo esse tratamento, eu já faço um acompanhamento psicológico acho que há mais ou menos 4 ou 5 anos. E desde que esse episódio, né, aconteceu, que foi dia 19 de março de 2024, a minha psicóloga fala: nem sempre os pacientes cruzam a fronteira. E isso para mim mexeu muito comigo. Hoje, porque quando a gente tá no meio do colapso, a gente não assume. A gente assumir pra gente é duro, assim. Mas depois, e eu me vejo ainda numa fase de reconstrução, digamos, essa fase ela já me mostra que, opa, a fronteira foi cruzada. E agora existe um novo ressignificado, né? Que foi importante para seguir em frente. Então, eu acho que a coragem de estar aqui, de assumir também para continuar, né? A determinação, eu acho que ela talvez foi a fundamental. E por isso que eu tô com o coração super aberto. E eu espero que isso possa chegar a mais pessoas. Porque a quebra do silêncio, ela mostra muitas coisas. E ela pode salvar muitas situações também. Exatamente. É uma coragem, assim, que, olha, tirar o chapéu. Não é todo mundo que consegue, né? Eu até, antes de vir pro podcast, né, conversei com a minha equipe e conversamos sobre o que a gente ia falar aqui e tal, né, organizando. E aí falei, e aí, será que eu conto do episódio que eu tive, né, lá em 2016, do meu burnout e tal? Não, eles foram unânimes. Não, sinônimo de fraqueza, não pode. Eu falei, mas espera aí, tudo isso, né, qual que é o nosso intuito aqui na Terra? Qual que é a nossa função aqui na Terra? E aquilo ficou assim, me remoendo de ontem para hoje, e o Espírito Santo falou comigo, não, eu senti no meu coração que, pô, tem que vir, tem que falar, porque só dessa forma que a gente consegue tirar as pessoas que estão escondidas, sozinhas, sem saber o que vai acontecer com elas, e mostrar para elas o principal, gente, que existe cura, existe solução. O caminho pode não ser fácil para todo mundo, tá? Mas isso tem que ficar bem claro. Existe tratamento, existe solução. E você não está sozinho aí. Esse é o principal objetivo. Eu mesma, quando aconteceu, né, o burnout, como você mesmo disse, né, ele é a somatória dos 3 pilares, né, o mental, o emocional e o físico. No dia 19, foi claro para mim o que eu senti. Uma dor muito forte no peito, uma
as mãos trêmulas, os olhos totalmente escurecidos, assim, a visão, na verdade. Isso é muito importante, tá, Renan? Que assim, você percebe que não é só coisa assim, é coisa da cabeça. Não, realmente reflete no físico. Físico. Exatamente. E foi incrível porque eu sentia muita raiva. Eu nunca fui uma pessoa raivosa. E eu sentia muita raiva dos punhos ficarem cerrados, né? Isso. Fechado. Eu fiquei por muito tempo com os punhos dessa forma. De não conseguir soltar. A ponto, na hora de soltar, que toda essa parte aqui ficou roxa. E eu só queria continuar naquela fortaleza. Acho que a minha força toda veio para os punhos. E o corpo todo trêmulo. E muita angústia, muita, assim, raiva de não conseguir conter. E eu comecei a sentir assim, gente, não tá legal. Eu dentro de mim. Só que eu não queria assumir pra mim que não tava legal. E aquilo ali, eu falei assim, não, então, se não tá legal, não é aqui que eu... Né? Graças a Deus eu tava dentro de um lugar seguro, não tava me deslocando, poderia ter sido pior. E eu falei assim, não, então, preciso ir pro hospital. E eu fui muito bem clara quando eu cheguei no hospital. Eu quero ir pra ala da psiquiatria. E isso mexeu muito comigo. E as pessoas estavam de postos, assim, esperando. Né? Quem é a Julie? Você é a Julie? As pessoas já estavam, assim, porque é tão crítico, né? E quando foram medir a pressão super alta, e aquilo ali foi me tirando um pouco de mim, porque eu, né, imediatamente fui lembrando da minha família paterna. Meu pai sofreu um infarto com 50 e poucos. Ele é vivo até hoje, graças a Deus. Mas o irmão dele, meu tio, ele foi com 30 e poucos. Isso é muito jovem. Com 30 e poucos, um infarto fulminante. E eu, com meus 30 e poucos, pensei, será que é o meu caminho agora? Então aquilo ali mexeu muito comigo. Só que eu não parei ali. Eu tava, né, eu falei assim, não, vou tirar umas férias, né? Naquele momento ali, me medicaram, viram que, né, a pressão diminuiu, não estava infartando, graças a Deus. E, não, toma esse remédio, tenta se tranquilizar mas é importante, né? Ficar um período aí sem se dedicar tanto às suas atividades, a médica me falando. Eu não parei ali. Isso foi em 19 de março de 24. Eu parei em maio de 25. Por quê? Naquele momento, eu com o meu período de férias, né? Eu disse, não, vou tirar umas férias, vou tentar voltar. Eu vou estabelecer uma meta para mim, que no lugar onde eu estou eu não quero permanecer. Então, eu quero mirar onde eu, né? Vai ser o meu próximo passo. E a partir disso, conseguindo estar num outro local, eu acredito que o meu corpo vai reagir. E não foi o que aconteceu. Eu me senti na linha de chegada depois de uma maratona. E a mira, né? A meta que eu estabeleci para mim, eu alcancei. Eu sairia daquele lugar e ia para um outro, que minimamente me traria um pouco mais de segurança, de confiança, de fazer com que o prazer que eu tenho de trabalhar seja, né, praticado de fato. E quando eu cruzei aquela linha de chegada, que quando a gente está prestes a cruzar a linha de chegada, não sei vocês, mas, né, não corri uma maratona não, mas já fiz meus 5, meus 10 quilômetros. Na hora que a gente está próximo à linha de chegada... Você dá todo o gás, dá tudo. É um sprint final. Se você tá no seu limite, você ultrapassa o seu limite. Você vai com toda a sua energia. E foi isso. Hoje eu faço uma analogia muito precisa, porque é isso que eu senti. Eu enxerguei o meu corpo dando tudo que ele tinha para cruzar aquela linha de chegada. E na hora que se concretizou essa mudança, e na hora que se concretizou a linha de chegada, eu pensei, agora vai fluir. Agora o meu corpo vai dar uma retomada, alcancei o que eu, né, minimamente mirei, mas o corpo foi aonde que não respondeu. Por conta desse terceiro fator, né? A gente falou do mental e emocional, que no meu ver eu não quis assumir, mas o físico. Porque eu voltei a sentir novamente as dores torácicas e o meu colesterol. Ele nunca subiu da forma como ele tinha subido. Foi aonde que eu comecei a olhar com mais carinho. Disse, não dá.
E os controles que eu fazia era por conta da tireoide que eu já tinha. Não sabia de tudo que estava por vir, né? Ou do quanto meu corpo estava inflamado, ou das questões que eu precisei tratar. Mas aquilo ali me puxou. E eu só fui olhar com carinho o burnout depois que, opa, por que na hora que o coração para, né? É a hora que a gente, de fato, dá olhar. E por que só o mental e o emocional não foi o suficiente para que eu, de fato, parasse, né? Isso é muito importante, esse relato, porque primeiro lá atrás, quando ela chegou ali, a importância do acolhimento. O paciente ou a pessoa que está em burnout, ela não sabe o que está acontecendo com ela, tá? Eu tenho um approach bem diferente na minha clínica. Essa semana eu atendi uma atleta, eu atendo muitas atletas, né? Sabe? E a princípio ela tinha uma palpitação, né? Uma arritmia e tal. Mas eu percebi na hora que era o burnout. Mas, né? A gente tem que ter esse acolhimento. Então vamos cuidar do físico, né? Conversei com ela e falei o seguinte, olha, vamos fazer uns exames cardiológicos, tá? Eu sei que tem ali uma pressão de trabalho. Não tem, tá tranquilo. Mas essa palpitação aqui que tá demais. Então fica tranquilo, a gente vai avaliar. Eu vou te avaliar das duas partes. Vou te rastrear fisicamente e mentalmente. Pode ficar tranquila. Eu não tô achando que isso é só coisa da sua cabeça. Fica tranquila. Né? E aí ela voltou depois, e aí todos o check-up cardiológico perfeito, tranquilo e tal. Eu falei, agora vamos cuidar do mental? Né? Então, primeiro ponto, esse acolhimento é muito importante. O segundo ponto, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então, para o corpo não entrar em falência, ele desliga. Sabe carro antigo? Eu tenho uma Ranger 96, 6 cilindros a gasolina americana, né? Uma vez ela me deixou na frente do aeroporto de Congonhas. Eita. Por quê? Porque o carro americano antigo, ele entra em modo de segurança para quê? Para não fundir o motor. Então, o que aconteceu com você? O que pode ter acontecido? Ele falou, eu vou desligar essa moça, porque senão ela vai fundir o restante, né? E te desligou. O nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele é um mecanismo de defesa. E realmente o paciente em burnout, ou quase próximo ali, ele entra num esgotamento que o corpo dele começa a dar sinais, né? Fatores inflamatórios sobem, quem tinha ali um Hashimoto escondido ali, aparece, um colesterol vem mais alto, uma insulina dispara, uma glicemia dispara também. Então são sinais que o nosso corpo vai emitindo pra gente ficar em alerta. Porque o burnout não acontece em uma semana, Não. nem um mês, nem 2 meses. São vários meses ali, de pouquinho, a hora que vem, pum. Então, tem que ficar de olho. É importante o acolhimento e prestar atenção nesses sinais. Perfeito. Eu falo de estabelecer os nossos limites também, né? Porque a gente, às vezes, direciona muito pro CNPJ, cuidar. Mas qual que é o nosso papel em meio a isso também? E eu acho que é uma responsabilidade compartilhada hoje. E claro, que eu acho que a gente precisa cuidar também, né? Eu acho que os CNPJs precisam cuidar, claro, né? A gente tá aqui falando do mundo corporativo de maneira geral, mas e às vezes são ambientes difíceis mesmo. Porém, a responsabilidade não é só do CNPJ, ela tem que ser compartilhada. Precisamos de um ambiente saudável, sim. Porém, precisamos também de protagonismo para também estabelecer os nossos limites, né? Infelizmente, eu acho que eu fui da forma mais dura aprender, mas hoje é entender o que é mínimo para você, que não pode ser negociável. Né? Então, eu acho que essa foi a principal mensagem para mim. O que é inegociável para mim hoje, para eu continuar fazendo o que eu gosto de fazer. Não é, né? Às vezes as pessoas falam, né, que o burnout, mas é um cansaço, né? Ou então é porque não aguento o rojão. Só tirar umas férias, que tá tudo bem. Tira um final de semana ali. Tira ali. Não aguenta. E é muito pelo contrário. Acho que é porque a gente aguenta muito, por muito tempo, né? E aí eu vou falar aqui como mulher, né? Estou de frente de vocês dois, mas a gente, mulher, assim, é uma luta constante, né? Acho que a gente tem muito, acho que a gente evolui muito, mas eu acho que a gente tem de evoluir ainda mais. Então, imagina a gente que né, lá atrás, a gente vem herdando, né, família, né, aquelas, as mulheres
lutando para estarmos onde nós estamos hoje, e a gente vem dando continuidade à luta. Então imagina a gente, nesse momento, levantar a mão e falar, não estamos dando conta? Alto lá, né? Alto lá. Então eu acho que é dar conta demais, mas hoje também é entender qual que é o mínimo que até aqui eu negocio. Mas aqui é inegociável. Porque eu adoro trabalhar. Não é sobre não gostar de trabalhar. Exatamente isso. Sem te Não é cortar, Julie. O paciente em burnout não é que ele não gosta do trabalho dele. É isso que deixa ele mais, assim, perturbado. Porque ele ama o que ele faz, ele gosta, mas ele não consegue voltar de novo pro trabalho. Ele não consegue ler sobre aquilo que ele trabalha. Então pensa, você ama pescar, aí você não consegue pisar lá no lugar de pescar. E o que tá acontecendo com o meu corpo? Não, mas por quê? É uma coisa que eu gosto tanto. O que tá acontecendo comigo? Né? E fica essa coisa. E hoje nós vivemos numa sociedade de excessos. Né? Tudo é alta performance, acordar às 5 da manhã, já ter corrido 10 quilômetros em jejum, e aí tomar um banho gelado, e fica sempre essa pressão de estar sempre produzindo mais, cada vez mais. É claro que uma cidade grande como São Paulo Sim. acaba nos projetando também dessa forma, e a própria rede social, o celular, a internet, tudo isso passa muito rápido, e foi muito legal o ponto que você falou das mulheres, né? Hoje quem comanda a minha clínica é uma mulher, é minha esposa. Então, assim, você... E a vida também, né? Exato. Você cuidar da casa... A clínica não. Cuidar da casa. Aliás, meu filho vai fazer 1 mês daqui a pouquinho, já tá com 24 dias. E a minha esposa tá em casa, amamentando, tá trabalhando, cuidando da clínica, cuidando de mim, dando conta de tudo. Então, assim, o papel que vocês, mulheres, têm é um papel incrível e é um papel muito difícil. Eu, desde 2018, quando eu comecei a atender as mulheres no esporte feminino, aquilo me apaixonou de uma forma tão grande pra eu enxergar elas e falar assim, caramba, gente, mas peraí. Primeiro você põe o lado do esporte, tá, vai ter um merecimento financeiro, e não é tanto merecimento financeiro. E mesmo assim elas dão sangue, dão garra. Não que os homens não dão, tá, gente? Não me entendam mal. Mas assim, é diferente. Não sei se você já teve a chance de assistir um jogo de vôlei da seleção feminina, ou do Osasco. É um negócio absurdo. Então, o papel das mulheres hoje na sociedade acabou que tendo muita pressão. Né? A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar da casa, a mulher tem que cuidar das coisas. E isso foi acabando, né? E aí você entra no mundo corporativo, por exemplo, né? Onde você tem ali aquela pressão, você não pode dar um passo para trás, porque você tem talvez 2 chefes ali que são homens, e aí já não pode te enxergar mais abaixo, né? Não pode te enxergar com olhos mais baixos, né? Por quê? Porque tem que sempre caminhar da mesma forma. Eu outro dia, eu comentei com a Julie, ela vai até lembrar, que eu sou da geração dos anos 80. Né? Então, a minha geração é uma geração que hoje enxerga a geração anos 2000 como fraca. Geração Z. São preguiçosos, não querem trabalhar. Geração Z não quer trabalhar, preguiçoso. Mas espera aí. A minha geração só tá trabalhando direto, forçado, sem dormir, à base de quê? De cada 10 conhecidos da minha idade que eu tenho, 7 estão medicados. Então, quem será que tá ganhando nessa história? Será que a geração Z realmente é preguiçosa? Ou a geração Z entendeu que eles não precisam trabalhar dessa forma? Não tem essa necessidade. Porque qual que é o benefício de eu ser durão, eu trabalhar o máximo que eu quero e tá sendo medicado? Exatamente. Né? Já vou puxar o gancho aqui. Eu sei que o Renan, você vai nas clínicas, visita os médicos, então você deve ver muito isso, principalmente na área médica, na área da saúde. Bastante. Não é? Bastante. Sobretudo pela... juntar várias funções. Então, o médico que ele ainda tem alguns vínculos com o hospital e ele quer sair disso. Ele percebe que não é ali que ele vai ficar, mas tem vínculos, plantão, e ele quer abrir a própria clínica. E aí, cara, você tem que... Só abrir o seu negócio já é uma coisa de outro mundo. Agora, você abrir o seu negócio com outros 2, 3 vínculos, fazendo plantão sábado e domingo, então cara, é uma coisa de louco, A gente, mais uma vez, cada vez esse episódio ele vem ficando mais importante, porque é uma doença que atinge... Cara, a gente tem um dado de 30% da população, mas, cara, isso está subnotificado com toda a certeza do mundo. Com certeza.
E eu vou até fazer algumas perguntas depois sobre diagnóstico. Como que a gente consegue, eu tô aprendendo muito com esse episódio aqui, como que a gente consegue identificar isso, os primeiros sinais? Me fala um pouquinho, depois eu quero saber de você também, Julie. Claro. Quais foram os primeiros sinais que você identificou? Deixa eu começar. Olha, o primeiro deles, que hoje eu falo que foi um dos que eu banalizei, foi o prazer de fazer coisas que eu amava, que eu não tinha mais. Muitas vezes passa e você não percebe. Eu não tinha. Sabe aquele estímulo? Eu amo café. Adoro o preparo, né? Sentir o cheiro, pesquisar. Eu tinha dia que eu chegava no final de semana que eu só queria estar no estágio vegetativo, assim. Pra quê? Eu não quero tomar café. Aí, às vezes, né, eu tenho uma rotina muito gostosa com os meus pais, né? Graças a Deus tenho todos eles vivos. E é engraçado que vai passando o tempo, a gente cria uma relação de amizade, né? A gente se liga sempre. E eles foram notando, assim, né? Eu morando longe há muito tempo, mas a gente tem essa rotina de se falar. Eu já não atendia, às vezes ligavam de manhã, a gente tomava café online, assim, né? Eles tomavam café na casa deles, eu na minha. Eu já não atendia. Eu tô dando esse exemplo do café porque foi muito forte, mas outras coisas que eu super gostava, eu deixei de gostar. Seja fazer uma caminhada, seja fazer a minha corrida que me liberava o que eu preciso, né? A endorfina, né? E o que eu preciso, e hoje não dá pra abrir mão. Eu parei de querer ver pessoas, eu parei de querer encontrar, né, pessoas queridas. Eu não me sentia motivada. Mas aí eu assim, estou cansada, é só um cansaço, né? Me desloquei pra caramba essa semana, viajei pra caramba e quero meu final de semana de descanso. Só que esse sinal, ele acabou perpetuando por muito tempo. E um outro que eu destaco muito forte é o da irritabilidade. Eu me tornei uma pessoa muito agressiva. Muito agressiva. E é engraçado que os pais da gente conhecem a gente, né? Aí na hora que via que chegava num estado, a minha voz mudava. O olhar mudava. Eu comecei a ficar com um olhar vermelho, assim, né? O branquinho do olho. Que no dia que, inclusive, do colapso, foi uma das coisas que mais me assustaram, assim. Depois da visão turva, na hora que eu olhei no espelho, meus olhos estavam todos avermelhados. E aí, voltando para os sinais, eu comecei a me tornar uma pessoa que eu não me orgulhava de mim. E de um jeito agressivo com as pessoas que eu mais amava. E os nossos pais nos acolhem, né? Isso não é só um momento que ela tá vivendo que não tá legal. Mas em nenhum momento me puxava, assim, tá tudo bem? Porque talvez ficavam até com medo de ouvir. Ou então porque se falavam alguma coisa, aquilo ali ia Você poderia responder responder com milhões de patadas e com uma agressividade absurda. E assim, quando a gente também convive, né, num relacionamento, é diferente dos nossos pais também. Porque aí a pessoa que tá do nosso lado vai olhar, opa, peraí, tá achando que você tá conversando com quem? Né? E eu vou confessar que foi a partir disso que eu comecei a olhar mais pra mim. Eu tô assim, não, eu nunca fui agressiva. Como assim? Assim, gente, mas tá certo você tratar dessa forma? Tá certo você me tratar dessa forma? Então, isso pra mim me fez ver que não dava, assim. Eu não estava sendo eu mesma. Tanto que hoje, eu acho que nesse processo de reconstrução, cruzando, né? Eu gosto de falar, cruzando essa fronteira. Eu acho que pela primeira vez, eu acho que eu tô me vendo, de fato. Sem me precisar moldar para caber nos lugares, né? Sem essa dor, sem esse sentimento de agressividade, porque parecia que eu tava o tempo todo em como é que fala? Modo de defesa, Em modo de preparada defesa. para se defender. Preparada. Exatamente. Então, eu acho que esses dois sinais, para mim, eles foram totalmente notórios, assim. E que a irritabilidade, eu não tenho orgulho dela, de forma alguma. E isso começou a acontecer com muita frequência.
Tinha semana, isso é duro de falar, mas eu gosto porque me traz a Julie que eu era. Eu passava semanas sem sorrir. A boquinha ficava até mais pra baixo assim, né? Ficava de tristeza, né? O emoji de tristeza. Eu sorria porque final de semana, quando eu tava às vezes fora do ambiente que a gente tá ali quase 80% da nossa vida, né? Tinha semanas que eu não sorria. Não sorria, acumulava sentimentos ruins, a gente o tempo todo tava ali em módulo de defesa, pronto pro combate. E isso pra Julie, que sempre preza pelo bem-estar, pelo bem do próximo, isso mexeu muito comigo. Eu não tava sendo quem eu gostaria de ser. Ou a ser a Julie, que hoje é a Julie, talvez de verdade, digamos. Então, acho que foram vários aí que a gente pode falar a noite inteira aqui de vários sinais difíceis. Sensacional. Que sensacional. Alguns outros que você pontuaria, É doutor? muito importante isso que a Julie falou, que quando você tem ali os primeiros sintomas, você muitas vezes não percebe. Não percebe. Eu vou contar aqui um caso. Eu sou mentor de médicos, né? Então eu tenho uma médica, que é cirurgiã plástica, hoje cirurgiã plástica. Quando a gente começou a acompanhar, ela dava plantão ali e tal. Aquela loucura de plantão até você abrir seu consultório, aquela loucura, aquela dificuldade. E nesse acompanhamento da mentoria, ela engravidou, tá? Ficou grávida. Quando teve o nenê, em 20 dias pós-parto, ela voltou para dar plantão. Caramba. Aquilo que você falou, né? A mulher com aquela pressão toda. Sim, que profissional tira só 20 dias e volta para trabalhar? Então, assim, e ela não percebia que ela tava nessa e eu já, não, tá, vamos diminuir, não, tá errado, diminui. E a pessoa não percebe. Então, ela vai ali, assim, Não percebe mesmo. E assim, gente, todo mundo é substituível. Não existe isso. Se eu não for, não, gente. Se você cair, né, eles colocam outro ali, outro peão ali e vai. Esse pensamento de, não, eu preciso ir. Então, olha a preocupação que hoje, quando eu converso com ela, ela fala assim, nossa, eu poderia ter feito diferente. Poderia ter feito diferente. E aí, puxando o gancho dessa minha mentorada, que entrou o meu caso lá em meados ali, no começo comecei a dar plantão, né? Então a gente sai naquele gás, né? O Renan mesmo acompanha aí os médicos, né? Nas clínicas. E eu sou de uma geração que não pode ter fraqueza. Não tem fraqueza, isso não existe, isso é frescura e assim por diante. E comecei a entrar naquela rotina maluca, né? Trabalhando no plantão, saindo do outro, entrando no outro. Por isso que acontece muitos casos de acidente com médicos na estrada, que dorme no volante, né? Um burnout, quando não tratado, ele pode virar uma depressão, pode virar uma crise de ansiedade. E o principal e o mais perigoso, gente, o que vem aumentando muito, o suicídio. Nossa. E é um assunto bem complicado de trazer à tona, mas o tanto que aumentou de suicídio entre os profissionais de saúde, não estou falando só de médicos, mas de enfermeiros, técnicos de enfermagem, então aumentou muito. E eu lá atrás, nessa vida louca, trabalhando, tinha lugares que eu entrava quinta-feira, voltava para casa na terça, minha esposa engravidou nesse caminho, né? E eu não acompanhava a gestação dela do jeito que tinha que ser, né? Você é o homem, você é o provedor, você tem que trabalhar, não tem que estar cansado. E aí eu comecei hoje olhando, né, para trás, eu chegava de 48 horas, 72 horas de plantões e eu só queria chegar em casa e dormir. Porque eu tinha 12 horas para descansar e daqui a pouco eu tinha que voltar. Só que nessas 12 horas que eu tava em casa, eu tinha uma casa funcionando, eu tinha uma casa rodando, né? Eu precisava estar ali. E eu não queria nada, eu queria só me descansar para poder recarregar as baterias e voltar de novo. Só que chegou um belo dia que não deu certo, né? Eu cheguei para trabalhar, finalizei as 24 horas, no outro dia eu teria que voltar, eu não acordei. Isso nunca me aconteceu. Eu nunca atrasei, eu nunca faltei em um plantão. Não escutei o celular, eu dormi quase que ali 24 horas. Isso. Que é aquilo que eu falei. Modo segurança, o carro antigo desligou e falou, ou você vai parar, ou nós vamos, né, te desligar. E aí eu tive a sorte muito grande, que eu falo que é Deus, né, que eu tive um acolhimento muito legal. Na época, eu passei com um psiquiatra da USP,
E no tratamento do burnout, você tem alguns caminhos que você pode seguir, né? Então pode ser a terapia, somente terapia, pode ser a terapia com o psiquiatra, né? Terapia, psiquiatra, atividade física, natação, piscina, sauna, meditação, e você vai colocando mais coisas, né? E a primeira consulta com esse psiquiatra foi muito legal, porque eu sentei, né? Entendendo tal, o que eu tava fazendo ali, que a minha esposa, mais uma vez, né? Não, vai lá pra você conversar e tal. E, não, eu vim aqui porque, né, minha esposa falou que eu tô trabalhando demais. Não, mas tá tudo bem e tal. Às vezes eu tenho. E aí eu dormi ali e tal, tive um apagão. Aí ele falou: olha, seguinte, né? Você realmente, pelo seu cotidiano, não é normal o tanto que você tá trabalhando, né? Mas eu entendo que como é que um médico vai se tratar de um burnout fora do hospital? Até então, naquela época, eu não tinha essa visão de ter um consultório, eu não visualizava essa luz no fim do túnel. Então, quando o psiquiatra falou pra mim, não, você tem que diminuir a carga de trabalho. Peraí, minha vida é só plantão. Como é que eu vou diminuir a minha carga de trabalho? Né? E ele falou, olha, eu só vou te atender, só vou te acompanhar se você conseguir, pelo menos, diminuir em 40% a sua jornada de trabalho. Olha. Eu falei, caramba. E você quer um tratamento mais agressivo ou você quer tentar uma fitoterapia? E eu sou forte, tá? Vou na fitoterapia. E aí eu reduzi a minha carga de trabalho. E assim, foi muito legal. 4 meses, mais ou menos, ali, terminando 6 meses de acompanhamento, né? Eu já estava super bem. Tinha terminado a minha especialização em endocrinologia. Já estava vindo para São Paulo, né? E o interessante quando eu falo que o paciente do burnout não é que ele odeia o trabalho, ele odeia se sentir daquele jeito. De não gostar. Porque eu, desde quando eu me formei, mesmo nos meus dias de folga, minha irmã que tá ali assistindo, que me ajudou muito, né? Minha irmã também é médica. E eu ia pro hospital na minha folga. Eu amava aquilo. Eu amava. Eu passava na frente do hospital. Deixa eu entrar lá pra ver o que tá acontecendo. Né? E aí eu olhava, conversava, via os pacientes, né? Às vezes tinha uma emergência, né? Às vezes fazia um tubo ali e tal. E aquilo pra mim era normal, era prazeroso. Mas eu não fui percebendo que aquela carga tava muito alta, né? Então tive esse episódio, passou, foi muito legal o acompanhamento. E depois de um tempo na endocrinologia, eu fui atrás de entender mais a mentalidade. Porque às vezes as pessoas perguntam, pô, mas depois de 6 anos na endocrinologia, o que você foi fazer na psiquiatria, cara? Aí eu falo, gente, eu fui para entender a mente do que tá acontecendo. Porque eu tinha muito paciente fazendo acompanhamento hormonal, emagrecimento, e eu queria entender mais por que essa pessoa tem essa obesidade. O que aconteceu lá na casa dela? Como que foi a criação dela? Cargado era mental, né? Exatamente. O que aconteceu na adolescência dela? Como é que foi isso aí? Eu precisava entender mais a mente desse paciente. E acabei me apaixonando também pela psiquiatria e foi muito legal, gente. E é muito Para a felicidade dos seus pacientes, você também foi fazer psiquiatria, porque, cara, tem um fit incrível, né? Para que você consiga ver integralmente o seu paciente de forma literal, né? Literal. Uma coisa que deixou eu muito triste fazendo a psiquiatria, eu tive contato com um colega médico lá, que era neurocirurgião. O neurocirurgião, na medicina, a gente brinca, tá? Que é Deus no céu e o neurocirurgião na terra. Né? Ele é o supra-sumo. Não sei, no mundo corporativo seria o CEO, talvez? Por aí, exatamente. Né? E saiu pra tomar um café lá no intervalo da aula e eu perguntei, mas, pô, que legal, você tá fazendo psiquiatria, né? Você vai atender no consultório, né? Porque neurocirurgião, né? E eu assim, endócrino, né? Ele não entendendo o que eu tava fazendo e eu não entendendo o que ele tava fazendo. Aí ele falou assim, não, eu já parei de atender. Olha. Mas, como assim? Não, na época da pandemia eu tive um burnout, eu tava com muito trabalho, plantão atrás de plantão, muitos neurocirurgiões ficaram doentes, eu tinha que cobrir essas escalas e eu não consegui mais voltar pro hospital. Aí eu falei assim, mas então por que você tá fazendo psiquiatria? Não, porque agora eu trabalho pra XP, eu tenho uma carta de médicos, onde eu trabalho a parte de investimentos. Porque a gente sabe que médico não sabe investir muito, né? Aí eu fiquei pensando naquilo assim, e eu falei assim, gente, a medicina, você conseguir fazer uma medicina, eu falo que é Deus que te colocou ali. E olha o tanto que a sociedade perde quando você perde um neurocirurgião. É muito difícil você formar um neurocirurgião. Com 6 anos de medicina, mais 6 de especialização, mais não sei quanto de fellow, e fora do país, e volta. E essa pessoa não consegue
voltar. Não quer mais voltar. Então, assim, isso me chamou muita atenção lá na época que eu tava fazendo a psiquiatria ali no Einstein, que me chamou, e eu fiquei muito triste. E aí, ao mesmo tempo, eu falei, não, eu vou lutar contra isso. Foi uma das coisas que, um dos motivos, né, porque eu comecei a fazer a mentoria, para poder ajudar esses médicos a saírem desse ciclo vicioso e enxergarem essa luz no fim do túnel. Que legal. Nobre, né? Nobreza. É muito incrível. Você falando da psiquiatria, uma coisa que eu lembrei, que a gente também já se falou, nesse ano, em maio, eu olhei para o meu quadro e de fato precisei aceitar a condição de que o afastamento era o necessário. Foi aonde também eu disparei para mim mesma. Porque durante todo esse ano, de 24 até maio de 25, desde o dia 19, eu conduzi a minha vida medicada pela primeira vez. Foram testes e mais testes com antidepressivos que meu corpo não aceitava de forma natural. Porque o meu consciente também, eu acho que ali estava tendo uma repulsa, né? Quando eu comecei o tratamento psicológico, minha mãe olhava para mim e disse, mas pra quê? Querendo ou não, eu vim de uma família humilde, tradicional, que olhava e disse, não, isso é pra doido, né? Psicólogo, psiquiatra, meu Deus. Então, o psicólogo já foi algo que assustou. Imagina quando eu fui pra psiquiatria, né? Então, eu acho que é importante e é nobre, né, esse seu cuidado, porque vocês atuam em prol da melhoria, de fato, da pessoa, do paciente, e eles, de fato, compram a nossa briga. Né? O meu psiquiatra, ele vem me conduzindo até hoje. A gente tem os nossos encontros, porque eu fiquei medicada até maio desse ano, mas eu virei para mim mesma. Eu não vivo mais medicada. Eu não trabalho mais medicada, eu não vivo mais medicada. Medicação não vai fazer mais parte da minha vida. E isso, para mim, foi um divisor de águas, porque da mesma forma que você ouve muitos da geração dos anos 80, tem umas outras gerações, inclusive familiares, que, assim, vivem com base em remédio. Uhum. Vivem na base de remédio e assim, me dá assim, né, que eu acho que a partir do momento que eu tô rompendo isso, né, eu acho que eu causo uma ruptura que eu tenho certeza que isso ajuda os meus ancestrais também. Porque talvez eu tô tendo uma coragem que talvez eles não tiveram, né? E ter dado esse passo para mim foi louvável, principalmente até pro meu próprio psiquiatra, que olhou e falou, então vamos em frente, né? E aí ele foi vendo que a forma como eu estava evoluindo, né, com a ajuda do Mustafa, tem meu cardiologista, minha psicóloga, que vem me acompanhando há mais de 4 anos, assim, que conhece, né, de como foi a Julie, de como tem sido a Julie, tenho certeza que daqui a pouco vai ser como vai ser a Julie. Então, assim, eu acho que eu criei uma rede de apoio fundamental para a ressignificação da minha vida. Porém, eu precisei também de olhar e falar, não, por esse caminho eu não quero mais. A medicação agora aqui me fez valer demais, porque se não fosse ela também lá naquele momento, acho que nem aqui eu estaria para contar toda essa história. Porém, também foi um ponto de que não dá para ser assim sempre, né? Então, tenho ali os SOS, né? Mas ainda não precisei, mas pelo menos estou assistida e eu me sinto segura por estar assistida. Eu acho que essa rede, não sei se eu quero abrir mão dela para continuar a vida, não. Perfeito. Você falou sobre um ponto de ruptura. A gente tá falando das gerações, né? Você falou que a geração de 80, ela era mais durona, né? Porque... Só que a geração de 60 era mais durona do que a geração de 80. A de 40, então, meu amigo, da guerra? Então, foi um ciclo de cada vez mais durão e não conversava sobre nada. E eu aguentei isso, ó, aguentou, todo mundo aguentou, que você aguenta. E chegou esse momento, a Julie conseguiu quebrar esse ciclo. E hoje a gente está falando muito mais sobre burnout e as pessoas estão começando a falar, peraí, pode não ser do jeito que sempre foi. Pode ser diferente. Existe a possibilidade de ser diferente do que você falou. Eu não passo o resto da minha vida tomando remédio. Mas meu avô toma, meu pai toma, mas e daí? O que tem a ver? Eu vou ser diferente, vou quebrar isso. Parabéns pela coragem. E eu acho que cada vez mais as pessoas vão perceber que elas podem
ir por esse caminho. E aí, profissionais como o Dr. Mustafa trazem isso muito forte, né? Até porque o apoio é importante você ter essa rede de apoio em volta. Parabéns mais uma vez pelo intuito desse programa aqui, porque a gente vai chegar em muita gente e isso vai fazer muito bem para muita gente. E é coisa não mensurável. A gente vai pensar em número, pô, isso aqui chega em 1.000 pessoas, pô, mas você não sabe, cada pessoa pode estar passando, quantas famílias isso impacta, então cada um tá vivendo a sua iniciativa. dor, cada um carrega consigo a sua dor, né? Uma pessoa que for atingida por isso, quantas pessoas por trás dela não tem? Exato. E o legal de trazer isso à tona não é que a gente pode atingir somente pessoas que estão passando por isso, mas também os donos de empresas, para começar a enxergar os funcionários de uma forma diferente. Total. Peraí, será que esse meu funcionário está produzindo menos porque... Será que ele não está esgotando um pouquinho? Eu até trago aqui, quando eu ensino ali meus médicos na mentoria, por exemplo, na minha clínica, eu não trabalho de feriado, eu não trabalho sábado e domingo. Por que a minha funcionária tem que trabalhar sábado e domingo? Se eu não vou trabalhar sábado e domingo? Não faz sentido. Às vezes o paciente, quando quer marcar a primeira consulta, ele fala, mas o doutor não atende sábado? Não. Mas ele é adventista? Adventista. Não. Eu quero estar na minha casa sábado. Claro, nem todo mundo tem essa disponibilidade. Mas se eu sou o dono da empresa e eu quero estar na minha casa sábado, eu quero que os meus colaboradores também estejam em casa descansados. Perfeito. Eu não quero que eles venham na segunda-feira esgotados. Hoje, você vai não estou puxando a minha sardinha, mas você vai na minha clínica, é uma energia diferente, é a recepção alegre, é as enfermeiras alegres, é a nutricionista alegre. Por quê? Porque tudo isso é uma construção. Então, é legal que isso aqui possa chegar também aos empreendedores, a quem contrata pessoas, a quem é do RH, para poder enxergar isso. Pô, será que está acontecendo alguma coisa com esse meu colaborador? Pô, será que tem... trazer ele mais perto. E é importante isso. E às vezes as pessoas não entendem, né? Pô, mas não abre? Não abre. Mas você não consegue mandar a enfermeira vir no sábado só pra fazer uma aplicação? Não, ela precisa descansar. Ela tem a casa dela, ela tem as coisas dela. Da mesma forma que eu quero descansar, o meu colaborador precisa descansar também. Respeito, né? Ética, enfim. Tem tudo aí junto que eu acho que a gente precisa fortalecer cada vez mais. Eu acho que esse papel das instituições, e aí você tem um controle sobre a sua, mas a maioria de nós não temos da onde trabalhamos, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho que tem a conscientização, coisa que a gente está fazendo aqui, mas tem o papel da instituição de perceber isso. Sim. E aí o que você falou, cara, isso eu não tinha reparado, mas a gente perde grandes funcionários, grandes mentes. E são aquelas pessoas, são aquelas mais focadas no trabalho, aquele que conseguiu projetos fantásticos, que desenvolveu coisas fantásticas, são esses que se esgotam. Então, E que às vezes nem precisa de holofote. Que esses que, né, que estão ali... Precisa ser tratado com respeito e dignidade. Exatamente. Porque às vezes a pessoa também só mira o holofote. Mas na hora que vê por trás não tem consistência. E aí o que tem consistência, que às vezes não precisa daquele holofote ali, ele precisa ser no mínimo reconhecido, respeitado, valorizado pelo que se faz. Agora, ficar materializando a fantasia ou criando, né, marketing sem consistência, aí é onde que se perde esse funcionário que você inventou. Isso tem tudo a ver com a minha próxima pergunta, que é qual o papel hoje das redes sociais nessa quase que epidemia de saúde mental que temos? Eu sou da geração dos anos 80. Né? Já deixo bem claro, tá, gente? Eu não sou da geração das redes sociais. As redes sociais, né, internet, ela veio para nos ajudar, a princípio. Só que se a gente não tomar cuidado, se a gente não filtrar, ela toma rumos, assim, perversos, eu diria. Né? Hoje você tem uma gama de influenciadores, né, que tem muitos seguidores, e esses influenciadores, eles mostram um lifestyle, um estilo de vida que não é verdade, que isso sobrecarrega aquela pessoa que já está com algum probleminha, ou mesmo aquela pessoa que está começando a entrar no mercado de trabalho, ou começando a entender na rede social, e ela fala, por que eu não consigo fazer? Por que eu não consigo acordar 4h30 da manhã igual essa Todo mundo pessoa acordando, eu já vi 5 pessoas postando só hoje. 5h30 da manhã, o cara já tomou 2 banhos gelados, já correu no Ibirapuera, já voltou, e eu aqui. Né? Então, eu sempre falo, rede social é bom, é legal, mas cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você
segue ou acompanha. Eu mesmo já atendi alguns influenciadores e o que passa na rede social não é realmente o que passa quando tá na vida real. Eu brinco bem que diferente. eu brinco que é uma vitrine da perfeição inatingível. Exatamente. As redes sociais, é exatamente isso. E é importante a gente saber se colocar para usar o bônus da rede social, porque se você for usar para se comparar, né, que é onde eu falei que é a vitrine Você do falou a inatingível. palavra-chave, tá? O que destrói a mentalidade das pessoas é a comparação. Eu falo muito isso. A única comparação que você tem que fazer é com você mesmo. Então, como que eu fui ontem? Pô, ontem eu consegui acordar às 7 horas da manhã, não fiz nada, mas fui ali, desci, fiz 30 minutos de bike e depois fui trabalhar. Uhum. E hoje? Hoje eu fiz 35. E não se comparar com aquela pessoa que diz, né? Que acordou 4 da manhã, que já correu 10 quilômetros no Ibirapuera, já voltou. Não, a comparação é o que destrói a mente das pessoas. Você tem que competir só com você. Não tenta competir com outra pessoa. Ninguém tá na sua pele. Só você sabe o que você tá passando. Exato. Perfeito. A gente falou de redes sociais, eu trabalho muito com rede social, então é inevitável que eu passe muito tempo nas redes sociais. Só que é muito tênue a linha entre eu estou trabalhando e já não estou mais trabalhando, passando um monte de coisa. E isso é muito ruim. Bem comum. Eu não consigo. E aí, essa semana, a gente pegou um projeto gigante e a gente vai... eu vou parar um pouco de captação via rede social. E aí eu falei, cara, eu vou deletar o Instagram por uma semana. Eu vou deletar o aplicativo. Eu falei, cara, eu não preciso mais trabalhar nele. Então, não preciso Você mais sabia que trabalhar já tem spa de detox de rede social? Uhum. Que a pessoa vai pra lá e fica 2 semanas sem mexer na rede loucura, social? né? Exato. Loucura. Hoje em dia, precisamos... Mas aí, sobreviveu? Não, eu vou Ele ainda faz. vou fazer a minha própria compromisso público aqui, eu vou fazer e eu relato. Eu vou te mandar um relato, cara. Vou te mandar no Instagram um relato de como foi Ó, minha dica essa é experiência. vai pra um lugar que não tenha Wi-Fi e nem a sinal. internet do Elon Musk. Não, mas a ideia é Vai pra uma zona rural. Não, isso eu gostaria, mas acho que eu não vou conseguir passar 2 semanas da Amazônia ali. Eu não vou conseguir. Minha proposta é o Instagram em si, o WhatsApp não vai dar. O WhatsApp vai pingar, não existe. Acho que a rede social a gente consegue utilizar para um bem comum. Acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Acho que estamos todos aqui com esse intuito, né? Se a gente quer propagar, a gente está propagando para o bem, né? E isso é o bônus, né? Na hora que você está ali na rede social compartilhando coisas boas, enfim. Mas tem esse lado do ônus que se a pessoa não se autoconhecer, se a pessoa não se autocuidar, né, de saber os seus limites, de saber quem de fato é, a rede social ela vai destruir, como você disse. Porque as pessoas vão usar como meio de comparação, né? A família, né? Propaganda de margarina, né? Enfim, e eu acho que antigamente era só aquela prima inteligente que pensou em negócio que você comparava, né? Hoje em dia todos seus amigos, todo mundo ali. E eu falo com os meus pacientes, eu falo assim que se nem os adultos conseguem controlar o tempo que eles ficam na rede social, imagine as crianças. Nossa, então, desafiador. Se a gente que é capaz, a gente tem raciocínio, né? A gente não consegue se controlar. Acho que um garoto de 7 anos vai dar conta do que ele tá vendo, do tempo que ele tá ficando ali? Não vai, gente. Não vai. Não vai mesmo. Isso tende a intensificar tudo isso que a gente conversou hoje, né? Tende a antecipar, na verdade, né? Nem intensificar essa vida cada vez mais corrida. Acho que a gente teve uma ruptura em 2000, né? Com a pandemia. Eu acho que adiantou um tempo essa conversa. Acho que a gente teria, se fosse depender de como o mundo estava andando, a gente teria essa conversa bem mais pra frente ali. Eu acho que isso serviu para, pelo menos, começarmos a conversar sobre isso. Já é um grande intuito. Julie, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste e talvez possa ter se identificado ou com a sua história ou com alguma coisa que você falou, alguma coisa que você sentiu. Deixa uma mensagem para essa pessoa. Eu acho que é coragem para ser quem você é. Para buscar se autocuidar para ser quem de fato você é. Pra gente deixar de
tentar caber, tentar se moldar por uma opinião, por um lugar para tentar ser aceito. Porque nós não vamos agradar todo mundo, né? Mas os que a gente agrada, que seja genuíno, que seja para trazer coisas boas para a vida. Então, eu acho que é coragem para ser quem você é. Fantástico, muito obrigado. Obrigada Doutor pela Mustafa, oportunidade. eu gostaria também que você deixasse um recado, um alerta, ou alguma coisa para quem está passando por isso, o que deve fazer, como que deve seguir. Legal. Eu quero mais uma vez aqui agradecer o Renan pelo convite aí. E quero muito agradecer a Julie. Eu que por ter agradeço, vindo a gente. público. Fiquei muito feliz. Eu já sei da coragem das mulheres, mas hoje você me emocionou. Parabéns, tá? Que ela continue aqui. Com certeza o seu relato vai atingir muitas pessoas. Muitas Tomara. pessoas. Parabéns. O que eu quero deixar aqui desse bate-papo, né, desse podcast, principalmente, não deixe não deixe o leite ferver. Não espere você estar no nível máximo, você ter um piripaque, vamos dizer assim, né? Você passar mal. Ao primeiro sintoma, ao primeiro sinal de que alguma coisa não está funcionando bem, procure ajuda. Por quê? Cuidar de você não é egoísmo. Quando você cuida de você, você está melhor para ajudar as outras pessoas. Então, o meu conselho aqui hoje é esse. Não deixe chegar no limite. Busque ajuda, busque tratamento. Sua vida é importante. Sua família precisa de você. Então, não espere pelo pior. Procure ajuda o quanto antes. Perfeito, que recado maravilhoso. Eu queria te agradecer, cara, principalmente pela sua sinceridade. No começo ali, você até destacou isso no episódio, mas no começo você falou, cara, eu não sei se eu quero... Se eu amanheci sem saber se eu queria contar o que eu passei. Eu acho que isso só faz as pessoas te admirarem mais, cara. Eu acho... e mostra um outro lado, o lado humano, e que você consegue entender exatamente. Eu acho que até como profissional, você ter passado por isso te dá uma gama de ferramentas que um outro profissional não tem. Ele vê de fora, ele sabe como no papel é aquilo, mas ele não passou. Então, obrigado por compartilhar. Eu acho que quem ver isso vai se identificar com você, sobretudo outros médicos, que é difícil, cara. O médico, ele é visto como autoridade e ele se vê como uma autoridade muito grande. Então, assim como a Julie teve essa dificuldade por ser mulher no meio corporativo, em uma posição alta de liderança, exato, que você não pode mostrar fraqueza em momento algum, e isso é muito louvável, você conseguir falar, como assim? Peraí, não é que eu não posso mostrar fraqueza em momento algum, eu tenho que fazer o que eu quiser, eu tenho que fazer o que me faz bem. Fantástico você trazer isso, porque os médicos também se veem em uma posição muito fechada de defesa, e eu sou autoridade, e eu sei de tudo, né? Porque eu sei como que faz, então não tá acontecendo. É muito importante esse episódio. Eu falei, acho que 8 vezes isso durante o episódio, mas porque é verdade. Que bom que a gente conseguiu bater esse papo, e muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de vocês. Eu que agradeço. Agradeço muito a oportunidade, Renan, é um prazer te conhecer. E agradeço, né, em público aqui, o Mustafa, por todo o carinho, por todo o cuidado e por todo o profissionalismo que você vem conduzindo esse meu quadro, né, desde o início e até então, porque eu acho que a gente não para por aqui, né? Eu acho que é um processo, né? Eu falo que eu tô nesse cruzamento, né? Eu acho que agora talvez ressignificando, mas não para por aqui. Acho que precisa de uma continuidade. Daqui a mais um ano a gente volta de novo pra fazer uma segunda eu venho com todo prazer. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio do Empreende Med muito especial.